Olá, queridos do 8º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui, para mais uma aula, segunda aula do terceiro bimestre. Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro reinado no Brasil, que foi quando Dom Pedro I, esteve governando o Brasil. Falei sobre todos os desdobramentos daquele período. Hoje, nós vamos falar sobre o período regencial. O que é o período regencial? É o período em que Dom Pedro tinha ido embora, o primeiro, e ele deixou aqui no Brasil o seu filho, de apenas 5 anos de idade, que nós, para facilitar o entendimento, vamos chamar de Pedrinho, tá bom? Então, Pedrinho fica no Brasil com apenas 5 anos. Bem, era comum, já entre as cortes e tudo mais, que quando eu tivesse um líder menor de idade, porque é a questão de reinado, é hereditariedade. Lembra que eu falei que é de pai para filho? Então, era hereditário. Então, próximo no trono, ele estava apenas com 5 anos, quando Dom Pedro I resolve voltar para Portugal. Então, ele precisava reinar. Como isso era possível? Eram nomeados regentes. O que são regentes? São pessoas que vão reinar no lugar desse príncipe. Tá? No caso do Brasil, foram escolhidos 3. Aí, aqui no livro, na página 132, está falando aqui, ó. Regência trina, assim que passou, foi a regência trina provisória. E aí, depois, a regência trina permanente, formada por um militar e 2 civis. Tá? Então, sempre vai ter um tutor. Um militar e 2 civis, eles vão decidir o que acontece no Brasil enquanto o rei não passa a ter a maioridade. A maioridade do Pedrinho viria aos 18 anos. Então, dos 5 aos 18 anos seria o período regencial. Por que eu falo que seria? Porque não foi até os 18. Com 14 anos, acontece o golpe da maioridade e ele se torna politicamente maior. E com 14 anos, ele assume o trono no Brasil. Tá? Mas por que essa necessidade de dar o golpe da maioridade? Porque no Brasil, eu tenho um rei incapaz de mandar, por ser menor, então fica todo mundo querendo mandar um pouquinho. E aí, nós vamos ter, eu separei aqui, os 3 grupos principais desse período, ó. Liberais moderados, tá na página 133. Liberais moderados queriam uma monarquia constitucional. Então, eles queriam que o Brasil tivesse uma monarquia e uma constituição. Os liberais exaltados queriam que as províncias tivessem autonomia. Províncias são como se fossem cidades. Tivessem autonomia, então não ia depender do imperador. E os restauradores, que eles queriam a volta de Dom Pedro I. Olha só, Dom Pedro I foi para Portugal. Os restauradores queriam que o Dom Pedro voltasse para o Brasil. Tá? Então, queriam a volta de Dom Pedro I. Então, toda a situação no Brasil vai gerar de início em torno desses 3 grupos. Cada grupo queria uma coisa diferente. Bom, medidas de defesa e punição. Bom, nesse contexto, o padre Diogo Antônio Feijó
que era ministro da Justiça, criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma milícia civil, chamada, né, Milícia Civil Armada, encarregada de manter a ordem nacional. Bem, em 1832 foi criado o Código de Processo Criminal, que até então não existia, que vai definir algumas penas, né, algumas medidas de punição no Brasil, mas sempre distinguindo as penas para homens livres das penas para os escravizados. Era diferente as penas dos livres e dos escravizados. O Código conferiu poderes aos policiais, aos juízes de paz locais, podendo prender e julgar os acusados. Então, tanto os policiais quanto os juízes de paz poderiam exercer essa força de polícia, né? Hoje, polícia, de prender os acusados. Página 134. Eu tenho o ato adicional de 1934, tá? Atos adicionais são emendas na lei. Olha só o que esse ato trouxe pra gente. Extinção do Conselho de Estado, órgão criado pela Constituição de 1824 e controlado pelo imperador. Transformação dos conselhos provinciais em assembleias legislativas provinciais, com poderes para criar leis de interesse para a província e nomear os funcionários do governo. Substituição da regência trina pela regência una, com o regime eleito pelo voto secreto para um mandato, com o regente eleito pelo voto secreto para um mandato de 4 anos. Eu posso dizer que as regências foi um ensaio para a República no Brasil. Porque aqui eles já estão escolhendo o seu representante, eles vão ver se isso é legal, se não é. Mas nós vamos ver o período que vai ainda demorar para que o Brasil chegue a ser uma república, tá? Criação de um município neutro no Rio de Janeiro, separado da província do Rio de Janeiro para ser a sede da corte. Bem, todas essas modificações na lei do Brasil, gente, eles têm que fazer atos adicionais, porque o príncipe ainda não pode assinar, tudo isso. Mas ainda existe a especulação da volta de Dom Pedro I, sabe? Ainda se busca isso, essa possibilidade. Pedrinho é pequeno, mas ainda se pensa nisso, tá? Então, esse foi o ato adicional. Então, passamos de regência trina, onde eu tinha 3, para regência una. Eu tenho uma pessoa, é o padre Antônio Feijó, que eu tirei o nome dele daqui já, mas padre Antônio Feijó. Bom, eu tinha 3 grupos, certo? Liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Os restauradores queriam o retorno de Dom Pedro. Bem, em 1831 foi a abdicação de Dom Pedro, quando ele deixa seu filho com 5 anos. 31, 32, 33, 34. Passam-se 3 anos e Dom Pedro morre em Portugal. Então, quem era restaurador? E aí? O que aconteceu? Quem queria o retorno de Dom Pedro não pode mais pedir o retorno, ele morreu. Então, muda-se a configuração. Os liberais exaltados e moderados viram o grupo dos liberais. E o grupo dos restauradores, que é um outro grupo, os conservadores. Quero que vocês se liguem aí, porque você vai entender que mudou a época. Eu tenho uma diferença aqui de 3 anos que muda a configuração política. O Brasil já está vivendo essa experiência de república, porque
eu elejo porque o rei não está aqui, a coroa imperial não está aqui, então fica toda essa euforia no Brasil. O Brasil tá um turbilhão de emoções. Gente, se para vocês entenderem como um líder faz falta. Essa confusão estava acontecendo porque Dom Pedro era muito pequeno. Então ele não podia tomar decisões. Tá? Vamos lá. Então, foi eleito, porque era eleito regente uno, o padre Diogo Antônio Feijó. Feijó pertencia ao grupo dos liberais moderados, tá? Ele foi eleito regente do Brasil. Ele era o único. Bem, qual era a intenção de eu ter um regente uno? Caso Dom Pedro, o Pedrinho, caso Pedrinho não pudesse reinar por algum motivo, o menino morreu, não teria uma outra pessoa para assumir, porque ele não tem filhos. Ele é uma criança. Então a intenção aqui já era qualquer coisa, o Feijó assumir a coroa brasileira. Ou assumir o comando do Brasil. Não poderia ser coroa porque o imperador tem uma linhagem real. Mas ele poderia assumir o comando do Brasil. Bem, nesse confronto todo de Brasil nós vamos ter as revoltas, porque eu estou falando de Rio de Janeiro, a política se concentra no Rio de Janeiro, mas e o restante do Brasil? O Brasil é enorme. Então, nós vamos ter as revoltas regenciais, chamadas de revoltas regenciais, que nós vamos ver a partir da página 136, que são as rugas cuiabanas, no caso Cuiabá, na Amazônia, a cabanagem, a revolta dos malês e a revolta dos farrapos. Essas são as que nós vamos estar vendo, das rebeliões regenciais. Aqui nós vamos falar sobre as revoltas regenciais. O livro, ele basicamente foram 4, né, com a Sabinada, a Balaiada. Vamos primeiro aqui no livro, página 136. Aí tá assim, ó. A seguir estudaremos 4 rebeliões. As rusgas cuiabanas, a cabanagem, a revolta dos malês e a revolta dos farrapos. Além dessas, ocorreram também a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão. A Sabinada foi uma revolta liderada pelos militares, com o apoio da classe média e rica da Bahia, contra as nomeações políticas do governo regencial para o Estado. Já a Balaiada foi uma revolta popular contra imposições da aristocracia rural maranhense, tá? Então essa foi a Sabinada e a Balaiada, que o livro não vem com muitos detalhes. O livro traz com detalhes pra gente as rusgas cuiabanas, que é o que eu coloquei aqui de destaque, tá? Abaixo a regência, morte aos bicudos. Bicudo, tá aqui a definição. Apelido pejorativo dado aos portugueses ou pessoas de origem portuguesa que habitavam a região de Cuiabá. Era chamado de bicudo. Aí vamos lá. Grito dos homens que iniciaram um levante conhecido como rusgas cuiabanas, ocorridas no Mato Grosso em 1834. Sociedade dos Zelosos de Cuiabá, grupo liberal que se reunia desde 1833, formada por proprietários rurais, comerciantes, militares e profissionais liberais. Objetivos: combatiam a elite comercial portuguesa na região e defendiam mais autonomia para a província do Mato Grosso.
tá? Isso vai ser basicamente o objetivo das revoltas das rusgas cuiabanas. Bem, vamos falar também sobre a cabanagem. A cabanagem aconteceu no estado do Pará, foi de origem popular, motivos: péssimas condições de vida e baixo preço das drogas do sertão. Projeto político: república, eles queriam a república, federalismo e democracia. Qual foi a importância? Primeiro movimento popular a tomar o poder e, consequência, cerca de 40 mil cabanos, massa pobre do Grão-Pará, foram mortos. Cabanos era como a massa pobre era chamada. A outra revolta que nós vamos estudar é a dos malês, que aconteceu na Bahia no ano de 1835. Causas: péssimas condições de vida dos escravos. Olha só, participantes. Quem vai reclamar pelas péssimas condições de vida dos escravos são as camadas populares. E os líderes: Pai Inácio, Aprício, Bial e Arruma. No livro de vocês, a Revolta dos Malês está na 139. Guerra dos Farrapos. Ocorreu na província do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no ano de 1835 a 1845. Causas: crise da economia pecuária, participante: elite, fazendeiros de gado e comerciantes de charque. Charque é carne, tipo carne seca. Líderes: Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi e Davi Canabarro. Vou colocar para vocês aí uma animação falando sobre Anita e José Garibaldi. A aventura começa quando ele aparece. É o livro dos nossos heróis. Mítica, o livro dos heróis. Ai, você fica falando que o primeiro ano é fácil, mas não é não. O quê? Eu não acredito. Ah, não? Tem um monte de números, letras, sílabas. Não tô falando disso, Leco. Eu não tô acreditando no que eu tô lendo aqui. O J. Jones, ele vai se casar. É, que esse cara é feioso. Nada a ver. O J é o cara mais lindo do mundo. Me apaixonei assim, ó. A primeira vez que o vi. É um Mítica. Olha, tá aparecendo o nome do herói. E de uma heroína também. Giuseppe e Anita Garibaldi. Nossa história de amor começa no Império, antes do Brasil deixar de ser colônia de Portugal. Colônia? Não é aquele perfume da mamãe? Nada disso, Leco. Quer dizer que quem mandava por aqui era Portugal. O Brasil não era um país independente ainda. Vamos ver o que o Mítica nos conta. Foi Giuseppe Garibaldi que... Sim, Garibaldi, capitão de Itaparica, que conquistou o porto de Laguna. Foi nesse dia que ele viu pela primeira vez sua eterna amada. Amore mio, eu estou apaixonado. Homens, me levem para a terra firme já! Chega de roubar nosso ouro. Tá ouvindo isso, Leco? Manga, aqui dentro, ó. Chega de escravos e tanta maldade. Minha filha diz que temos que parar de dar dinheiro para Portugal. Mas que? Ela tá certa. O Brasil precisa logo se tornar uma república. República? Como assim? Sono civilizado, Nho Bento. Podemos nos organizar sem o império. Não entendi ainda. Imagina se só você fizesse nossas lições de casa e eu ficasse só na TV. Eles descansam e a gente trabalha. Entendi. E ainda ficam com tudo. Não é justo. Viva então a república. Minha filha, venha conhecer esse jovem que tem ideias parecidas com as suas. Essa é minha filha, Anita.
Garibaldi, o seu comandante. Parece que temos um convencido aqui entre nós. Encantada. Ah, pintou um clima, hein? Temos algo em comum. Eco, você também defende a liberdade do Brasil? Sim, sim. Todo homem e toda mulher nasce livre, em qualquer lugar do mundo. Só a liberdade há de nos fazer felizes. Sei que temos uma guerra para lutar juntos, eu e você. Vamos à luta! Pouco tempo depois, eles se casaram e Anitta uniu-se aos Farroupilhas. Farroupilhas? Os Farroupilhas eram soldados do sul que se revoltaram contra Portugal e lutaram pela independência, Leco. A luta contra o Império foi dura, mas os Farroupilhas resistiram por muito tempo, até que tiveram que fugir para continuar vivos. Vamos ler aqui no Mítica o que acontece. Escondidos do Império, Anitta e Garibaldi tiveram seu primeiro filho. Vamos pegá-los de surpresa. Não, não pode ser. A gente precisa fazer alguma coisa, Leco. Deixa comigo, ó. Vai lá e fala pra eles fugirem bem rapidão. Oi, tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? É que eu me perdi da minha mãe no shopping e não sei onde ela tá. Eu não queria ir, sabe? Mas ela quis me levar de todo jeito. E também tinha me prometido um sorvete. Adoro chocomento com groselha. E vocês? Tem que provar, viu? Tem também o Que maledetos! Você vai ter que se esconder. Aqui, no mato, deve ter saci, lobo e urso. Ah, não tem urso no Brasil, não. Anitta, você tem que se esconder. Não faz barulho, tá? Eles são muitos. Ai, obrigada, menina. O que seria de mim sem vocês? Acho que eles foram por ali. Ai, ainda não acabou. Me empresta essa fralda. Leco, pega o cavalo e vem. Eu tenho um plano. Não vai demorar para pegá-los. Yes! Deu certo, Manga! O que aconteceu? Parece que eles viram um monstro. As crianças nos ajudaram, Giuseppe. Anitta, você está bem, né? Grazie, bambini. Yes! Mais uma relíquia do herói. Anitta e Giuseppe Garibaldi ficaram conhecidos como os heróis dos dois mundos. Lutaram no Brasil, Uruguai e na Itália. Ela era corajosa mesmo, né? E como? Oh, e não é que essa foi uma linda história de amor? Se J. Jones fosse tudo isso, né? Filhos, venham comer. Tem sorvete de sobremesa. Chocomento com groselha? Yes! Tamo indo, mãe! O golpe da maioridade foi a antecipação da idade de Dom Pedro, da maioridade de Dom Pedro, que seria 21, depois passou para 18 e nesse momento vai para 15 anos. A propaganda ajudou a antecipar o golpe e até os conservadores apoiaram. O golpe seria a salvação da nação. Em julho de 1840, com 15 anos incompletos, 14 para 15, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Então, o golpe da maioridade foi a antecipação da idade mínima de Dom Pedro. Olha só. 14 para 15 anos de idade. Você aí que está me ouvindo e tem 14 anos, fala comigo. Imagine ser imperador do Brasil. Imagina ser imperador do Brasil com 14 anos.
Que situação, gente. Uma responsabilidade muito grande. Ó, essa é uma das raras imagens do monarca quando jovem. O cetro portado por ele era todo feito de ouro e cravejado de diamantes. Quem já teve a oportunidade de ir ao museu lá, né, em Petrópolis, lá tem a coroa dele, vocês lembram? E esse cetro também. Só que o cetro lá não tá com um monte de diamantes, né? Mas a coroa, gente, que coroa é aquela, vocês lembram? Já o segundo reinado iniciou-se no dia 23 de julho de 1840. Lembra que foi em 1831 que ele abdica do trono. Em 1840, né, começa o segundo reinado. Após um golpe chamado de golpe da maioridade, que o nomeou imperador do Brasil com apenas 14 anos. Dom Pedro era interessado por ciência, pelos estudos e pelo que era moderno para a sua época. Foi ele que, após uma visita em uma feira nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil a invenção que mudaria a vida de todo mundo, o telefone, que foi inventado por Graham Bell. Ele era novo, ele era jovem. Ele estava à frente do tempo dele, Dom Pedro. E queira ou não queira, ele foi preparado para reinar desde sempre. Imagine, 5 anos você já é rei. Imagina essa situação. Vai ser desde sempre preparado para reinar. Esse foi o Dom Pedro. Tá? Agora, nós podemos deixar de chamá-lo de Pedrinho e chamá-lo de Dom Pedro II. Gente, ele vai ficar no poder de 1840 a 1889. Um total de 49 anos governando o Brasil. 49 anos. E quando eu falar sobre o início da República, eu vou dizer o que aconteceu de triste com ele. Para vocês entenderem o fim do primeiro reinado. Esse menino, Dom Pedro II, a vida dele foi aqui no Brasil. Se ele governou, se em 1840 ele tinha 14 anos e ele governou por 49 anos, né? Ele estava nesse período com 63 anos. 63 anos dedicados a um país. Esse foi o Pedro II, tá? A gente vai estudar na semana que vem como foi esse segundo reinado. Vamos aos nossos exercícios, então? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer somente o livro, página 135, 142, 144 e 145. A primeira página aí do exercício é a página 135. E a pergunta número 4 está dizendo assim: por que a regência foi chamada de experiência republicana? Quem eram os eleitores do Brasil naquele período? Por que foi chamada de experiência republicana e quem eram os eleitores do Brasil naquele período? E aí? Número 5. Identifique os grupos políticos que disputavam o poder no começo do período regencial e seus objetivos. No começo, hein? Lembra que eu falei que depois muda. Número 6. Por que a Guarda Nacional foi criada? Número 7.
o que foi o Código de Processo Criminal, de que modo ele revelava as injustiças sociais do período. Eu falei do Código de Processo Criminal. 8. Cite 3 mudanças na Constituição Imperial com um ato adicional de 1834, também coloquei lá na página, explicando por que ocorreu essa reforma. E número 9. A que grupo político pertencia Feijó e qual era a sua função como regente? Eu falei que tinha uma função específica para o Diogo Antônio Feijó estar como regente. Não foi? Vamos agora para 142. Número 13. Identifique as diferenças entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se formavam no final da regência. Já mudou, lembra que eu falei que mudou, teve um motivo. Então, quais foram as diferenças? 14. O fim do período regencial foi marcado pelo golpe da maioridade. Explique o que foi essa manobra política e cite os grupos sociais que ela beneficiou. Página 144, número 1. Eu tenho aí a obra da Charqueada do Brasil, de Jean-Baptiste Debré. E eu peço aqui, né, para vocês observarem a imagem e fazer o que está sendo pedido. Aí, o que está sendo pedido? Que atividade... Aí tá assim, ó, no que diz aqui da imagem, Charqueada do Brasil. Aí a pergunta: qual atividade econômica da província do Rio Grande do Sul foi representada nesta imagem? E B, identifique os grupos sociais representados na imagem. Olha bem aí os grupos sociais. E C, de que maneira essa imagem se relaciona à revolta dos farrapos? Número 2. Leia o texto a seguir para responder as questões. Para retratar o negro em sua condição de escravo no Brasil oitocentista, é o Brasil de 1800, Debré é portador de um discurso movido pela ideologia de seu tempo. Em nenhum momento há uma condenação da escravatura. Isso é verdade. Percebe-se que Debré contribui para reforçar a ideia de inferioridade do negro em relação ao homem branco. Gente, muitas dessas revoltas, a revolta dos farrapos mesmo, que tanto foi falado, os negros lutavam. Porque os donos das fazendas, né, eles colocavam os negros para lutar. E ninguém falava em abolição da escravidão. Isso ocorre ao mesmo tempo que enfatiza características louváveis dos negros em relação ao trabalho, habilidades, relações e condutas diversas, contribuindo também para uma representação positiva dos negros na composição social do país. É o contraste de todo mundo daquela época. Né? O negro no trabalho não se tem o que falar. Segundo o texto, as obras de Debré denunciam a escravidão? Pô, eu dei até dica. Você vai dizer por quê? B, observe as obras de Debré que foram reproduzidas nesse capítulo. Elas confirmam as ideias do texto? 143, 141 e 134, eu tenho obras de Debré, que já nos dá uma base para responder essa questão. E é para justificar. Número 3. Classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas, tá? Essas aqui eu vou deixar vocês fazerem. Depois, quando nós formos conferindo as respostas, eu leio. E a número 4. Sobre as revoltas do período regencial, assinale M
para a revolta dos malês e C para cabanagem. Tá? Cabanagem, página 137, e malês, página 139, ou voltem um pouquinho o vídeo para vocês responderem, tá bom? Agora é hora de a gente conferir as respostas, tá? Porque a regência foi chamada de experiência republicana. Quem eram os eleitores do Brasil naquele período? Aí vamos lá. O período regencial foi chamado de experiência republicana porque os membros do governo eram eleitos e cumpriam mandatos temporários. Segundo a Constituição de 1824, podiam votar apenas os homens livres, maiores de 25 anos e que tivessem a renda mínima determinada pela lei. Olha aí. 5. Identifique os grupos políticos que disputavam o poder. Liberais moderados, que defendiam uma monarquia constitucional e limites ao poder do imperador. E os liberais exaltados, que reivindicavam autonomia política e econômica para as províncias, direito ao voto a todos os homens livres e fim do poder moderador. E os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Aí você vai me perguntar assim, professora, eu posso fazer essa resposta igual a senhora colocou no quadro, que está menorzinha? Pode, sem problema. Número 6. Por que a Guarda Nacional foi criada? Para garantir a segurança e a ordem nacional. Para isso, ela teve funções policiais, reprimindo qualquer movimento que reivindicasse autonomia política em relação ao poder central e combatendo as revoltas de escravizados, por exemplo. O que foi o Código do Processo Criminal? Eu falei. Foi um código que estabeleceu medidas para aplicação da justiça, definindo, entre outros aspectos, os tipos de crime e punições, bem como a garantia de defesa ao acusado. Ele revelava as injustiças sociais do período ao impor diferenças na aplicação da lei entre homens livres e escravizados. Eu li essa parte lá no texto, né? O código permitiu, por exemplo, a aplicação de açoites como punição apenas aos escravizados e proibiu que estes denunciassem crimes cometidos por seus senhores. Então, os escravos não podiam denunciar crimes cometidos pelos senhores. Número 8. Cite 3 mudanças na Constituição Imperial. Ato adicional de 1834 extinguiu o Conselho de Estado, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, dando mais autonomia às províncias, substituiu a regência trina pela regência una e criou o município neutro do Rio de Janeiro, entre outras medidas. Essas reformas constitucionais foram realizadas a fim de conciliar os interesses dos 2 grupos políticos no poder, o dos liberais radicais e o dos liberais moderados. A que grupo político pertencia Feijó e qual era a sua função como regente? O padre Feijó pertencia ao grupo dos liberais moderados, que eram monarquistas e defendiam a alimentação do poder imperial pela Câmara dos Deputados. Sua função como regente era assumir o governo do país, no caso de menoridade ou impedimento do imperador, não havendo parentes do monarca em condições de assumir o governo. Bom, se ele não tem parente de assumir o governo, então ele já está ali para mandar. Página 142. Identifique as diferenças entre o Partido Conservador e o Liberal. O Partido Conservador defendia
um poder central forte para acabar com as revoltas e foi fundado pelo antigo grupo dos regressistas. Já o Partido Liberal defendia mais autonomia para as províncias e a limitação do poder moderador, sendo formado pelo antigo grupo dos progressistas. O fim do período regencial foi marcado pelo golpe da maioridade. Explique o que foi essa manobra política e cite os grupos sociais que ela beneficiou. Em 1840, o golpe da maioridade antecipou a idade mínima para que Dom Pedro de Alcântara, então com 14 anos de idade, assumisse o trono. Embora tenha sido encabeçado pelos liberais, que estavam descontentes com a limitação da autonomia das províncias, esse golpe atendeu aos interesses de todos os grupos dominantes da sociedade brasileira, que se sentiam ameaçados pelos levantes que tomavam conta do país. Eles acreditavam que a volta de um imperador ao comando do Brasil controlaria a crise política. Gente, vocês vão ver que não foi muito isso que aconteceu. Mas, né, porque Dom Pedro II era muito novo. Então, vocês vão ver que não foi bem isso que aconteceu. Página 144, eu pedi para vocês analisarem a imagem e responder. Que atividade econômica foi representada nessa imagem? Produção do charque. Charqueada é o local onde os bois são abatidos e a carne é preparada para a produção do charque. Identifique os grupos sociais representados na gravura. Na imagem podemos identificar os estancieiros gaúchos, que estão montados a cavalo, e 2 escravizados. Um deles é representado correndo atrás de um cavalo e outro cortando a jugular de um boi. Podemos identificar esses grupos sociais pelas vestimentas que usam e por suas ações. C. De que maneira essa imagem se relaciona à revolta dos farrapos? Os impostos altos sobre a charque do Rio Grande do Sul foram um dos motivos que levaram à eclosão da revolta dos farrapos. Aí eu li o texto com vocês, na número 2, e era para marcar verdadeiro... E aí era para responder. Letra A. Segundo o texto, as obras de Debré denunciam a escravidão? Não. Como homem europeu de seu tempo, Debré acreditava na superioridade dos brancos em relação aos negros. Dessa forma, em suas obras, ele representa pessoas negras em cenas do cotidiano brasileiro. E na primeira metade do século XIX, sem fazer nenhuma crítica à escravidão. As obras de Debré, que eu pedi para vocês verem reproduzidas, elas confirmam as ideias do texto? Bom, espero que vocês percebam que as obras de Debré apresentadas no capítulo confirmam as ideias do texto. Nas obras, cirurgião negro aplicando ventosas, escravo puxando a pelota e charqueada no Rio Grande. Debré reforça as habilidades dos negros no trabalho. Já na obra Pano de Boca, ressalta o apoio dos negros ao Império Brasileiro, enquanto na gravura Coleta para a manutenção da Igreja do Rosário, mostra um aspecto da cultura dos africanos e de seus descendentes. Em nenhuma delas, porém, Debré faz uma crítica negativa ao trabalho escravo, contribuindo assim para a neutralização da escravidão e a exclusão social dos negros. Bom, verdadeiro ou falso? Letra A. O período regencial foi marcado por uma política unificadora que restringiu a autonomia das províncias. Houve uma unificação? Pensa aí comigo. Claro que não houve, então é falso. B. A aprovação do ato adicional agradou a maioria da população do país, mas não melhorou as condições de vida das classes populares.
O ato adicional agradou a maioria da população do país? Isso é falso. C. As várias revoltas que ocorreram no período regencial tiveram a participação de diferentes setores da sociedade, incluindo as elites? Verdadeiro. D. A regência foi considerada uma experiência republicana porque os membros do governo eram eleitos e cumpriam mandatos temporários. Verdadeiro. Número 4. Sobre as desculpa, não coloquei. Verdadeiro. Sobre as revoltas do período regencial, assinale M para a revolta dos malês e C para a cabanagem. Os indígenas, negros, africanos e mestiços se uniram para lutar contra a dominação portuguesa e por direitos e liberdade. Isso é da cabanagem. Ocorrida em Salvador, a revolta foi protagonizada por africanos das etnias Nagô e Haussá, e a maior parte deles seguidores do Islã é dos malês. A revolta ocorreu na antiga província do Grão-Pará. Os revoltosos tomaram a capital de Belém e derrubaram governantes nomeados pelos regentes. Cabanagem. Bom, meus queridos, por hoje é só isso, tá? Nos vemos semana que vem para nossa aula 3, onde vamos falar sobre o segundo reinado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.